Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui fazendo um estudo, fazendo uma relação entre coisas da mídia, da arte, da animação, do filme, do cinema e o conhecimento espiritual que a doutrina espírita revelou ao mundo, fazendo então uma correlação, né? Não é a verdade sobre isso, porque quando a gente está falando de uma obra de ficção, obviamente que a ficção é livre, é uma fantasia, mas eventualmente algumas coisas que são mostradas na obra de ficção, elas podem ter alguma correspondência com os fenômenos espirituais que a gente estuda na doutrina espírita. Então, não é que o autor da obra saiba que isso sequer existe. Eu desconheço, mas às vezes a gente pode fazer uma correlação, uma relação de similaridade, mesmo que isso não tenha nada a ver com a origem da ficção. Então vamos lá, então a gente está aproveitando alguma coisa da ficção, no caso Demon Slayer, esse anime que para quem lê quadrinhos e assiste desenhos e animes e séries, é muito conhecido. Demon Slayer é dos animes e mangás mais conhecidos no mundo, um dos mais famosos. E então a gente não tinha ainda feito nenhuma correlação com ele. Nós vamos falar sobre a capacidade do Tanjiro, que é o personagem principal, de sentir cheiro. E o Tanjiro, ele logo no primeiro episódio, o Tanjiro tem a sua família morta por um Oni. E o Tanjiro sente o cheiro, né? O cheiro de quem matou a sua família. A irmã dele vira Oni e ele percebe que não é o cheiro dela que matou aquelas pessoas. Depois, lá pelo 8º episódio do anime, o Tanjiro está andando na cidade de Tóquio pela primeira vez. A série é ambientada mais ou menos no final do século XIX e início do século XX. É a era Meiji, né? A era em que o Japão rompe com o feudalismo japonês e começa seu processo de ocidentalização ou de capitalismo, né? Então há uma modernização nas cidades, mas como a gente pode ver no anime, essa modernização não chegou ainda no interior. Então o Tanjiro, por exemplo, ele está surpreso de ser noite e ser tão iluminado, né? Tóquio, a cidade à noite está muito iluminada. E ele está lá comendo com a irmã e de repente, a muita distância, ele sente o cheiro. E àquela altura ele sabe que aquele cheiro é o do Senhor dos Onis, o Senhor Muzan Kibuchi. E ele então deixa a irmã
ele está num quiosque, numa espécie de parque bem distante da calçada principal, né? Onde as pessoas passeiam. Antigamente tinha muito isso, aquela calçada principal, onde era o... Hoje a gente passeia no shopping, né? Mas antigamente você tinha aquela rua principal. Aqui você tinha a Rua do Ouvidor. Em Buenos Aires você tem a Caixa Florida. A Caixa Florida ainda tem esse status social, né? De ser uma rua que você passeia. Ela mantém isso. É muito nítido. E mesmo em cidades menores, você às vezes tem aquela rua que é a rua principal, né? Do comércio, das grandes lojas. Búzios também tem aquelas duas ruas principais ali no centro de Búzios, né? Onde estão as principais lojas que a gente passeia, restaurantes e tudo mais. Então, no meio daquela confusão, aquele multidão de pessoas, que é só você ir em Búzios no verão, que você vai ver, se você já esteve nessas ruas à noite, né, em Búzios no verão, você sabe exatamente do que eu estou falando, se você não viu o anime. E aí, o Tanjiro sente o cheiro do Muzan e vai atrás. Pois bem, esse cheiro que o Tanjiro tem, essa capacidade de você acompanhando o anime, que o Tanjiro tem, inclusive, de saber se uma pessoa está mentindo ou não, pelo cheiro que a pessoa está emitindo, isso, na verdade, gente, é energia. E é muito interessante, porque a energia, ela justamente, ela tem cor, ela tem luminosidade e ela tem odor. A energia tem odor. Só que o processo de olorização, que é quando você sente o odor, depende de uma capacidade anímico-mediúnica, né? Ela é mais ou menos acentuada no médium ou nas pessoas sensitivas. E o Tanjiro, ele tem essa capacidade de odor, de sentir o olor, a olorização, num nível, claro, é uma obra de ficção, então ele tem num nível assim altíssimo. Mas é interessante a gente perceber que o odor que ele sente, e aí a gente, se estivesse escrevendo, estaria falando odor entre aspas, o cheiro que ele sente é energia. E você tem, o ser humano, ele realmente tem essa capacidade de cheirar a energia, né? A alma, a nossa alma, nós somos um espírito encarnado e a nossa alma, ela tem o que Kardec chamou de dupla vista, no sentido mais amplo. Ela tem esse sexto sentido, essa capacidade de perceber para além dos 5 sentidos. E esse sexto sentido, na verdade, são vários sentidos em que o indivíduo interage com o mundo das energias. E essas energias, como eu falei, ele interage vendo a luminosidade, vendo a intensidade, ouvindo e também cheirando. Então, essa capacidade de sentir o odor das pessoas, dos espíritos, da ambiência, de certas vibrações, essa capacidade, isso existe, isso é real. Então é interessante ver que o Tanjiro, na série, isso não é uma capacidade espiritual, é apenas algo, até onde eu sei, é algo que o Tanjiro simplesmente tem. Isso não é algo que o Tanjiro tem como uma... Não é dito que isso é uma paranormalidade, mas o interessante no conhecimento que nós possuímos da realidade espiritual é que sim, é uma paranormalidade. Então fica aqui essa nota de rodapé de comentário
de que as nossas energias, elas se traduzem como odor também. E elas são capazes, assim como o Tângero consegue perceber as pessoas, identificar os espíritos, os indivíduos, suas emoções, através do cheiro que ela está transmitindo, isso realmente é possível. O indivíduo, ele pode sim ter essa capacidade, essa sensibilidade anímica mediúnica de perceber através do odor. Só que o odor não é físico, o odor é espiritual, porque quem está sentindo é o perispírito, é a alma da pessoa que está sentindo o cheiro da energia. Ele tem na sua capacidade anímica mediúnica a capacidade de traduzir as vibrações e frequências energéticas através do odor. Então lá de Demon Slayer nós temos esse personagem que tem essa paranormalidade, e o conhecimento espírita nos informa de que sim, isso é uma realidade. Ok, gente? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.